Você já percebeu que existe um tipo de dor que não grita, que não vira briga, não estampa manchete, não deixa marca visível, mas pesa no olhar, esvazia o peito, vai deixando uma sensação de vida incompleta? Se você está aqui comigo agora, talvez saiba exatamente do que eu estou falando. Hoje a gente vai tocar num ponto delicado, profundo e mais comum do que parece. Quando o casamento continua de pé por fora, mas por dentro já não tem mais vida. E não estou falando só de traição ou violência, nem de separação formal. Estou falando daquele vazio silencioso que vai se instalando aos poucos, da casa que funciona, mas não acolhe, da rotina que roda, mas não abraça, da presença física sem conexão real. Você dorme do lado de alguém, mas se sente sozinha. Fala, mas parece que fala com a parede. Faz tudo certo, mas sente que falta o principal, presença verdadeira. Aí vem alguém de fora e diz que vocês têm uma família, uma casa, uma estabilidade. Mas quem vive por dentro sabe, estabilidade sem afeto vira prisão. Vira uma casa bem arrumada por fora, mas escura por dentro. E o mais cruel é que muitas vezes não dá nem para explicar. Como é que você conta que o problema é a ausência do que devia estar ali? Não é um grande erro, é um acúmulo de pequenas ausências. Pequenos depois a gente vê. Tô cansado. Agora não. Silêncios. E isso vai virando a língua oficial da casa. Você tá segura aqui. Esse momento não é para te empurrar para decisões. É para jogar luz, para dar nome ao que você sente. Porque tem dor que só começa a melhorar quando a gente para de fingir que ela não existe. E tem uma coisa que muita gente aprende tarde demais. Não é preciso estar sozinha na sala para se sentir sozinha na vida. Talvez você esteja tentando lembrar da última vez que seu marido te olhou de verdade. Um olhar inteiro. Um olhar que vê. Um olhar que fica. E talvez nem consiga lembrar. Ou lembre como se fosse de outra vida. Porque com o tempo a gente vai se acostumando. E esse acostumar é perigoso. A gente aceita migalhas achando que é maturidade. Tolera frieza achando que é fase. Aguenta indiferença achando que é assim mesmo. Até que um dia percebe que se acostumou com a própria tristeza. Agora deixa eu te dizer com carinho, sentir falta de afeto não é exagero. Sentir falta de conversa não é drama. Sentir falta de cuidado não é fraqueza. Carinho não é luxo. Presença não é capricho. Respeito emocional é o mínimo. O que mais machuca nessa história é ver que muitas vezes a mulher tenta segurar tudo sozinha. Puxa a conversa, tenta ser mais leve, mais compreensiva, mais paciente. Tenta não reclamar, não cobrar. E aos poucos para de tentar. Não porque tá bem, mas porque cansou de doer. É aí que começa a mudança que quase ninguém nota, mas define tudo. O coração vai secando. Não é de uma vez, não é do dia para a noite. É como um rio que vai sumindo devagar. No começo ainda tem ciúme, raiva, tristeza, ainda tem reação, ainda tem esperança, ainda tem aquele não acredito que chegamos aqui. Depois vem um vazio que engana, parece paz, mas é deserto. Você olha para o homem que já foi tudo para você e não sente nada, nem alegria, nem raiva, nem saudade. Só um tanto faz, e esse tanto faz é o sinal mais perigoso. É a alma se desligando para se proteger. A relação vira tarefa. Pagar conta, resolver coisa, cuidar de filho, fazer mercado, trabalhar, dormir, acordar. E quando tem conversa é só logística, é problema, é agenda, é você pegou isso, não esquece aquilo. A vida compartilhada vira dois caminhos que não se cruzam. Vocês até trocam uma risada ou outra, mas lá no fundo você sente, não tem mais intimidade. Não tem aquele espaço seguro onde você pode ser inteira, onde você sente que é amada. Aí muita mulher começa a se convencer de que isso é o normal, que todo casamento vira isso, que amor é coisa do começo, que depois é só manter, que o importante é a família. E sim, a família é importante, mas viver se apagando não pode ser chamado de normal. Se tornar invisível não é maturidade. Se adoecer por dentro não é virtude. Essa aridez vai escorrendo para outras áreas. Você começa a se calar com as amigas, perde a paciência mais fácil, sente um cansaço sem explicação, vive no automático.
E até sua fé muda. Você reza, mas parece que está longe. Vai à igreja, mas por dentro se sente vazia. Lê mensagens bonitas, mas não sente nada. Tenta se animar, mas não encaixa. E não é falta de fé. Muitas vezes é só cansaço emocional mesmo. E aí eu te pergunto com cuidado, mas com firmeza: você ainda se reconhece? Ou sente que virou uma mulher que só funciona? Porque tem muita gente que não vive. Só mantém tudo em pé. E manter tudo em pé por fora, enquanto você desmorona por dentro, não é vitória. É só sobrevivência. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa essencial. Mesmo que o seu casamento tenha esfriado, sua alma não precisa congelar junto. Mesmo que a relação tenha virado silêncio, você não precisa se calar por dentro. Existe caminho de volta. Para você mesma. Existe jeito de se reencontrar, de recuperar clareza, dignidade, paz. E tudo isso começa com um passo simples, mas poderoso. Parar de fingir que está tudo bem. Se você chegou até aqui e sentiu que alguma parte desse texto falou com você, escreve nos comentários: Senhor, ilumine meu coração. Não para se explicar, não para se expor, mas como um pedido íntimo, um passo sincero. Porque quando a gente dá nome ao que sente, a gente começa a sair da escuridão. No próximo bloco, eu quero te mostrar como essa aridez vira uma solidão ainda mais pesada. Aquela solidão acompanhada. E como isso mexe com a sua fé, sua autoestima e sua coragem. Quando o coração começa a secar, quando aquela primeira aridez vira rotina, a alma entra num território ainda mais difícil, a solidão a dois. E essa talvez seja uma das dores mais confusas que existem. Porque não é a solidão de quem vive sozinha. É a solidão de quem divide tudo, menos a vida. Você acorda com alguém ao lado, dorme com alguém ali, almoça, janta, passa datas especiais, sempre acompanhada. Mas o vazio permanece. Um vazio que não faz sentido. Como se você estivesse num banco de praça com um estranho, só que esse estranho leva o sobrenome que um dia você escolheu carregar com ele. Essa solidão tem um jeito muito cruel de doer, porque nem reclamar você consegue direito. Se diz que se sente sozinha, alguém responde que você é casada. Se diz que se sente abandonada, escuta que ele está ali, presente. E aí você começa a duvidar de si mesma. Será que estou exagerando? Será que sou ingrata? Será que o problema sou eu? E por medo de ouvir essas respostas, você se cala, porque percebe que para a sociedade esse tipo de dor nem tem nome, nem lugar, nem escuta. É como se fosse um sofrimento invisível, vivido dentro de uma casa aparentemente normal. Talvez você perceba isso nas pequenas coisas. Conta algo e ele responde com um aham distraído, sem tirar os olhos do celular. Tenta puxar assunto e ele muda de tema. Faz uma pergunta e a resposta vem curta, fria, automática. E se você não puxar conversa, ela simplesmente não acontece. As horas passam num silêncio que pesa, mas não acolhe. O mais estranho é que, para quem vê de fora, vocês até parecem bem, riem, interagem, cumprem os papéis. Mas quando a porta se fecha e sobra só vocês dois, a distância aparece. E aí vem o pensamento que machuca. Se ele consegue ser carinhoso com os outros, por que comigo não? Essa pergunta vai corroendo sua autoestima, vai mexendo com sua confiança. Vai fazendo você acreditar aos poucos que talvez não seja interessante o bastante, bonita o bastante, importante o bastante para merecer atenção. E isso é um perigo enorme, começar a medir seu valor pelo quanto alguém te oferece emocionalmente. As noites são, muitas vezes, o pior momento, porque durante o dia tem barulho, correria, distrações. Mas quando tudo silencia e você deita ao lado dele, a solidão grita. 2 corpos perto, 2 corações distantes. Você vira para o lado, ele vira para o outro. Cada um no seu mundo, na sua tela, no seu cansaço. E você pensa, como é que a gente chegou nesse ponto? Com o tempo, a alma tenta achar um jeito de suportar. Umas mergulham no trabalho, outras nos filhos, outras na comida, nas redes sociais, em qualquer coisa que preencha. Não por fraqueza, mas porque ninguém aguenta o vazio por muito tempo sem tentar tapar de algum jeito. E nesse esforço de sobreviver, acontece algo sutil. Você começa a se organizar para não depender mais dele emocionalmente.
Para de contar as coisas. Para de esperar, para de pedir, para de se frustrar. E do lado de fora isso até parece força, mas por dentro é só desistência. É aí que mora uma armadilha perigosa. Confundir resignação com paz. Você começa a repetir que casamento é isso mesmo, que não dá para esperar romance, que o importante é não brigar. E sem perceber, vai transformando a falta em rotina, vai aceitando o deserto como se fosse paisagem normal. Mas o coração humano não foi feito para viver sem laço. Ele pode até resistir, mas não floresce. E quando não floresce, começa a se fechar. Vai criando barreiras, vai sentindo menos, porque sentir dói e deixar de sentir parece mais seguro. Esse ponto é delicado demais espiritualmente, porque você continua rezando, continua acreditando, continua indo à igreja, mas algo muda na forma como você fala com Deus. A oração fica automática. Você pede força, paciência, pede para aguentar mais um dia, e sua fé vai se moldando ao tamanho da dor, ao invés de se abrir para uma mudança real. Você começa a achar que o máximo que pode ter é isso, uma vida estável, mas sem alegria, companhia, mas sem presença, rotina, mas sem calor. E chama isso de vontade de Deus, quando no fundo é medo. Medo de mexer onde dói, medo de provocar conflito, medo de falar e escutar o que não quer, medo de que tudo piore, medo de ficar sozinha, medo do julgamento, medo de ter que recomeçar, medo de não dar conta. Esse medo vai moldando decisões, calando conversas, travando escolhas, vai te mantendo num lugar que não destrói de vez, mas apaga aos poucos. E ninguém vê. Por fora, tá tudo em ordem. Você segue funcionando, sorrindo, cumprindo papéis. Segue sendo forte, a que aguenta, a que não reclama. Mas por dentro você sente que algo precioso foi embora. A alegria de existir, a leveza de amar, a sensação de ser escolhida de novo todos os dias. Deixa eu te dizer algo com muito carinho. Deus não criou você para sobreviver emocionalmente. Ele te criou para viver, para amar de verdade e ser amada de volta. Para ter paz que não é só ausência de conflito, mas presença de sentido. Se enquanto me escutava você sentiu que isso te descreve, não se culpe, não se condene. Você está só reagindo como qualquer coração humano reage quando passa tempo demais sem acolhimento. E antes da gente seguir, quero te fazer um convite. Se essa mensagem está tocando você de algum jeito, se inscreve aqui no canal. E, se sentir vontade, deixa um comentário dizendo o que mais te marcou. Não precisa contar detalhes. Às vezes, uma única frase já é um passo de coragem. Esse espaço existe para você não se sentir sozinha. No próximo bloco, a gente vai falar de um ponto ainda mais silencioso e traiçoeiro. Quando a mulher começa a confundir o próprio apagamento com virtude. Quando chama de fé o que, na verdade, é desistência de si mesma. E no final, vou te convidar a partilhar sua história. Porque sua dor pode ser luz para outra mulher que ainda nem consegue dar nome ao que vive. Existe um momento muito específico na caminhada de quem vive há muito tempo num relacionamento emocionalmente vazio. Um ponto silencioso, quase invisível, em que algo dentro da mulher muda de lugar. Ela já não espera, já não cobra, já não se frustra como antes. Não porque tudo melhorou, mas porque o coração cansou de sangrar. E para continuar em pé, ele começa a se fechar. Esse estado costuma ser confundido com maturidade, com fé, com paciência. Mas muitas vezes é só um tipo de anestesia emocional. A mulher aprende a funcionar sem sentir, a viver sem esperar, a existir sem desejar muito. Por fora, isso pode até parecer paz, mas é uma paz sem vida. Você começa a repetir frases como: já não ligo mais, já me acostumei, é assim mesmo, o importante é não ter briga. E para quem vê, parece equilíbrio, mas por dentro é como se você tivesse escondido o coração num lugar seguro e escuro. Sentir dói, esperar machuca, amar cansa. Então, para se proteger, você vai se desligando da própria sensibilidade, vai criando uma casca, fica mais prática, mais independente, mais forte, resolve tudo sozinha, não pede ajuda, não cria expectativa.
E o mundo olha para você e diz: nossa, como você é forte. O que ninguém imagina é que essa força nasceu da solidão, não da liberdade. Só que tem um preço. Quando a gente fecha o coração para não sofrer, também fecha para não viver. E isso vai respingando em tudo. Nos filhos, nas amizades, no trabalho e até na relação com Deus. A fé continua, mas a intimidade diminui. A oração segue, mas sem entrega. Você acredita, mas já não espera grandes milagres. Confia, mas com o freio puxado. Lá no fundo, é como se você dissesse: eu creio, mas não conto mais que Deus vai mudar algo essencial na minha vida. E essa é a verdade de muitas mulheres. Elas não perdem a fé, perdem a esperança. E é a esperança que move a alma. Nessa fase você pode até dizer que está em paz, mas é uma paz construída sobre desistência, não sobre plenitude. Um silêncio que vem da acomodação, não do descanso. Uma tranquilidade que esconde um abandono. O que segura tudo isso é o medo. Medo de mexer no que está estável. Medo de conversar. Medo de ouvir verdades. Medo de perder. Medo de ficar sozinha. Medo de mudar. Medo de falhar. Medo de ser julgada. E para não encarar tudo isso, você permanece no conhecido, mesmo que ele machuque. A dor previsível parece mais segura que o desconhecido. E esse medo se disfarça de prudência, de responsabilidade, até de fé. Mas por dentro, é só um pedido por segurança. Pelo menos aqui, eu sei o que esperar. Com o tempo, esse conjunto de aridez, solidão e resignação vai criando um limbo. Você não está em crise aberta, mas também não está em paz. Não está mal visivelmente, mas também não está bem. Não está afundando, mas também não está subindo. Só está sobrevivendo, sem se sentir viva. É aí que muitas mulheres pensam: agora é assim. Já passou o tempo de mudar, de sonhar, de buscar alegria. E isso machuca demais, porque não é verdade. A vida não caduca com o tempo de casamento. O coração não tem data para deixar de sentir. Você não perdeu a chance de viver com sentido. Isso ainda existe e ainda pode acontecer. Mas sem esperança, a gente começa a achar que o que é passageiro virou destino, que o que é circunstancial é definitivo, que não tem mais jeito, quando na verdade o que está faltando é coragem. Coragem de dizer: eu não estou bem. Coragem de parar de fingir. Coragem de ouvir o que dói. Coragem de se colocar em primeiro lugar. Coragem de buscar ajuda. Tem uma diferença enorme entre ser paciente e se abandonar, entre ser fiel e se apagar, entre confiar em Deus e usar Deus como desculpa para não encarar a própria verdade. Deus não quer que você viva anestesiada, não quer que você apenas cumpra tarefas, não quer que sua vida vire uma longa espera sem esperança. Ele quer vida em abundância, mesmo com cruzes, mesmo com limitações, mesmo com tudo que ainda falta. Talvez, enquanto você me escuta, alguma coisa dentro de você esteja despertando. Um lampejo da mulher que você já foi. Uma saudade de sentir. Uma vontade de voltar para si. Porque antes de ser esposa, mãe, profissional, cuidadora, você é pessoa, é mulher, é alma viva. E tem algo aí dentro que ainda pulsa. Esse espaço existe por isso. Para você não atravessar sozinha. Porque tem muita mulher vivendo o mesmo silêncio. A mesma dúvida. A mesma luta. E quando uma tem coragem de colocar em palavras o que sente, outras conseguem se reconhecer, enxergar, respirar. Se essa mensagem tocou você, se inscreve no canal e fica por aqui. Não para buscar respostas prontas, mas para caminhar acompanhada. E se quiser, deixa um comentário dizendo o que mais te tocou. Não precisa contar tudo. Às vezes uma frase basta. O que você compartilha pode ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o ponto mais fundo desse caminho. A hora em que a esperança parece acabar. E como, justamente aí, pode nascer um recomeço. Mesmo que nada fora mude de imediato, por dentro tudo pode começar a se transformar. Existe um momento muito específico que chega depois de tanto calar, tanto se adaptar, tanto fechar o coração para não doer. Um instante silencioso em que a alma
exausta, chega a uma conclusão perigosa. Não tem mais o que fazer. Não é um pensamento dramático. Não vem com crise. Não vem com lágrimas nem desespero. É mais frio, quase lógico. Uma aceitação sem luta. Uma espécie de acordo interno com a infelicidade. A esperança não desaparece de repente. Ela simplesmente vai embora, sem fazer barulho. Nessa fase, a mulher já não espera mudança. Já não acredita que o relacionamento possa se transformar. Já não sonha com afeto, com conversa, com conexão. Ela passa a viver cumprindo dias, seguindo a rotina. E lá no fundo, começa a acreditar que isso é tudo o que resta, que o amor ficou para trás, que a alegria pertence a outro tempo, que plenitude não é mais para ela. Essa é a fase mais perigosa, porque não parece crise, parece estabilidade, parece conformidade, parece até maturidade, mas é só uma desistência silenciosa da própria vida interior. Quando a esperança morre, a alma entra num modo de sobrevivência emocional. Ela para de desejar, para de imaginar, para de criar expectativas, porque imaginar dói. Então, por instinto, ela se protege, apagando a própria luz. Mas Deus não trabalha dentro da lógica da desistência. Ele não se limita ao já é tarde. Ele não age dentro do não tem mais jeito. Quem caminha com ele sabe. É quando tudo parece seco que algo novo começa a germinar. É quando o coração se sente mais vazio que ele se torna mais receptivo. É quando a pessoa já não confia nas próprias forças que ela se abre para a força de Deus. Talvez você esteja vivendo esse cansaço. Mas não o cansaço do corpo, é o da alma. Um cansaço acumulado por anos de frustração, de silêncios, de tentativas não correspondidas, de feridas que ninguém viu. E aí você pensa, eu só queria paz, mesmo que seja uma paz sem alegria. Mas essa paz que nasce da resignação não é a mesma paz que nasce da verdade. Existe uma diferença enorme entre aceitar a realidade e se abandonar. Aceitar é olhar com lucidez e perguntar: o que eu posso fazer com isso? Se abandonar é dizer: não vou fazer mais nada, vou só me acostumar. E esse acostumar vai apagando sua vitalidade, sua identidade, sua capacidade de sentir. É aí que nasce a pergunta que pode mudar tudo. Não é porque isso aconteceu comigo, nem porque ele é assim, nem o que foi que eu fiz de errado. A pergunta que transforma é: o que Deus quer que eu faça com a minha vida agora? Essa pergunta devolve dignidade, porque tira você do lugar da espera passiva e coloca no lugar da escuta ativa, do discernimento, da coragem. Ela não depende de mudança externa, não parte da tentativa de mudar o outro. Ela começa no seu interior, na sua abertura. Talvez a resposta seja permanecer, mas de um jeito novo, com limites, com verdade, com presença. Talvez a resposta seja buscar ajuda espiritual, terapia, apoio emocional. Talvez seja ter conversas difíceis que você vem evitando. Ou admitir que algo precisa mudar, mesmo que assuste. O essencial é entender: Deus não quer você apenas sobrevivendo emocionalmente. Ele não te criou para suportar a vida. Ele quer você viva, com uma paz que não dependa do outro, com uma identidade que não dependa de aprovação, com dignidade que não oscila com a ausência de afeto. Quando você se permite perguntar com sinceridade o que Deus quer, algo começa a mudar. Você para de esperar que o mundo se ajeite para ter paz e passa a construir a paz dentro, mesmo com tudo fora ainda desarrumado. Você deixa de depender do comportamento do outro para ter esperança e começa a confiar na presença de Deus que caminha com você. Isso não significa que tudo vai se resolver rapidamente, nem que o casamento vai se transformar da noite para o dia, nem que a dor vai sumir, mas significa que você não vai mais andar perdida dentro da própria história. Vai caminhar com clareza, com direção, com apoio. Existe uma paz que não é ausência de conflito, é presença de sentido. Existe uma força que não é dureza, é raiz. Existe uma esperança que não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que você não está sozinha, mesmo quando se sente assim. Se você chegou até aqui, essa mensagem encontrou um lugar em você.
E eu quero te fazer um convite com o coração aberto. Se esse conteúdo falou com sua história, se você se reconheceu em alguma parte, se inscreve aqui no canal. Fica com a gente. Esse é um espaço de verdade, de fé real, de acolhimento sem frases prontas. E se sentir vontade, deixa nos comentários um pedacinho da sua caminhada. Não precisa de detalhes. Pode ser só uma frase sobre o que você sentiu, o que reconheceu, o que essa mensagem despertou. Às vezes, o que você viveu pode ser a luz que outra mulher precisava para não se sentir sozinha. Que você não se acostume com a tristeza. Que não normalize a ausência de amor. Que não aceite viver pela metade. Existe vida para você. Existe paz para você. Existe dignidade para você. E o primeiro passo não é mudar o outro. É se permitir ouvir o que Deus quer fazer em você.